Oi, gente, tudo bem com vocês? Aconteceu uma coisa não muito legal aqui no meu jardim. O meu arco de rosas caiu, gente, deu um vento muito forte, quebrou tudo. Eu quero mostrar pra vocês como está. Mas vou mostrar também lindas flores que eu tenho aqui, que estão carregadinhas de flores. E também quero mostrar, eu vou fazer mudas da azaleia por alporquia e quero mostrar pra vocês como eu vou fazer. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Flash! Flash! Olha lá o cachorrinho, ó. Ali na porta, só olhando. Antes eu quero começar mostrando pra vocês aqui o arco que eu tenho aqui na porta, ó, de dipladênia, que tá muito lindo, gente, tá carregadinho de flores. E quero mostrar pra vocês como eu guio. Aqui ao redor da porta é bem fácil mesmo. Eu só coloquei um fio, deixa eu lembrar agora. Um fio liso, desses arame liso, né, de cerca. Bem fácil, coloquei um parafuso embaixo, um parafuso em cima. E olha como tá lindo, gente. Floresce durante a primavera, verão toda, fica assim muito bonito. Olha só, gente, que coisa mais linda. O nome científico dela, o nome botânico, é Mandevilla splendens e é conhecida também como dipladênia e é maravilhosa, gente. Floresce durante a primavera e verão, fica assim linda, vai bem nos climas equatorial, oceânico, subtropical e tropical. E olha, eu tenho a cor aqui rosa, olha só essa cor rosa, que bonitinha. Dela tem das flores dobradas também, essa minha aqui é da flor simples. Então eu tenho a cor de rosa e tenho vermelha. Olha que bonita. Então faz, eu acho que em torno já de uns 3 anos que eu tenho essa dipladênia aqui. Mas ela tem um crescimento lento, ela não tem um crescimento muito rápido. O que torna assim bem interessante para você cultivar assim ao redor de uma porta, ó. Que ela fica bem bonitinha. E o Flash tá ali olhando, né, Flash? Ah, deixa eu mostrar pra vocês como eu guio ela ao redor da porta. É bem fácil, gente. Eu só coloquei um fio liso desses de construção. Deixa eu ver se dá pra ver ele, porque ela já tomou conta. Deixa eu ver se dá pra ver. Ali o fio, ó. Eu coloquei o fio, né? Coloquei um parafuso aqui embaixo. Deixa eu ver se dá pra ver o parafuso aqui. Ó, coloquei um parafuso aqui embaixo, enrolei o fio até ali em cima e fiz tipo um arco. Ficou bem legal ao redor dessa porta. Então essa planta aqui, se você for cultivar num pergolado, você pode cultivar mais que uma, porque ela tem um crescimento lento. Então para você encher um pergolado, você pode botar várias, né? E fica legal assim de várias cores, ó. Aqui eu tenho a vermelha, como eu falei pra vocês, e a rosa, e fica um charme ao redor dessa minha porta. Quando chega o final do verão, eu faço uma poda nela. E agora, gente, ela solta bastante esses galinhos aqui, ó. Olha só os galinhos. Daí o que eu faço? Eu pego e enrolo eles, né, na própria planta, porque senão eles ficam assim soltos, eles vão crescendo. Então eu enrolo assim, ó. Então, gente, ela fica aqui, ó, na parede da minha garagem. Então, o sol, ele é desse lado aqui. O sol é desse lado. Então, por isso que ela pega pouco sol, gente. Mas ela pega intensa claridade, como vocês podem ver, ó. Ela pega intensa claridade, não tem nenhuma árvore em cima dela, né? Ela só tá aqui na parede da minha garagem, então tem bastante claridade. Mas ela começa a pegar sol a partir de umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Daí vai até umas 5h30, né? Agora no verão até mais 6 horas. Né, depende se o dia tá bem bonito. Hoje tá um dia chuvoso, então tá caindo uns pinguinhos de chuva. Então ela pega um pouco mais de 2 horas de sol e tá maravilhosa, olha só. Só que não tem nenhuma planta em cima dela, né? Só tem aqui um pouco dos cachinhos do sapatinho de judia, depois eu quero mostrar pra vocês. Então é uma planta que vai tanto bem na meia sombra quanto a sol pleno. Vocês podem plantar sol pleno também. E é uma planta aqui nativa do nosso Brasil, gente. Uma planta maravilhosa, né? Que orgulho ter uma flor assim tão linda aqui nativa do Brasil. Quero mostrar pra vocês as petúnias também, que estão maravilhosas. E já quero pedir pra você deixar o like. E ali do lado do like tem uma nova opção, gente, que é o hypar. Então clica no hypar também, que ajuda bastante o canal a ser indicado para mais pessoas, para aumentar aqui a nossa comunidade, né? De quem ama flores, de quem gosta bastante de flores. Então clica no hypar ali também, que é bem importante aqui pro nosso canal.
Olha só, gente, como tá linda as petúnias, tá cada vez maior. Acho que faz em torno aí de uns 4 meses que eu tenho essas petúnias aqui, né? Da roxinha pra cá. Aquela rosa ali faz, acho que em torno de 2 meses. Mas tá muito bonita, gente. E aqui em cima o sapatinho de judia, que já tá acabando a floração, ó. Mas ainda tem alguns cachinhos de flores. Ali do lado a dipladênia. Então o jardim tá super florido, né? Aqui eu tenho já os sacos de terra que eu tô guardando para fazer o novo canteiro de flores e o novo caminho que eu quero mostrar para vocês nos próximos vídeos. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, que tem bastante flores legais aqui. Eu quero fazer uma nova decoração aqui nesse cantinho também, que tá chegando, que eu encomendei pela internet. Então aguardem, que nos próximos vídeos tem coisas bem legais aqui no jardim. E olha só, gente, como tá essa petúnia, como tá essas petúnias, né? Como tá bonita, olha só, cada dia mais linda. E o segredo de cultivar a petúnia aqui é que ela não pega chuva, gente. Ela fica embaixo aqui da janela, mas ela fica embaixo aqui do beirado, ó. Então ela não pega chuva. Isso é muito importante para ela ficar assim bonita, porque a chuva acaba melando muitas flores, né? E acaba dando fungo. E olha como ela tá florida, gente. E outro segredinho também é a adubação que eu faço todo mês. De vez em quando eu mostro aqui nos vídeos para vocês, né? Que eu uso um adubo solúvel que eu dissolvo na água e coloco aqui uma vez por mês. E olha como tá a lobelia, gente, como tá linda. Olha só. Ela se deu muito bem aqui também. E ela pega bastante sol aqui na parte da tarde, né? A partir de umas 10 horas ela já começa a pegar sol. Umas 10, 11 horas já começa a pegar sol e pega sol a tarde toda. Então é uma planta que gosta de sol. Eu mantenho a terra dela sempre úmida. Tá maravilhosa, né, gente? O que vocês acharam dessas petúnias aqui? E elas são perfumadas, gente. Elas são perfumadas. Elas têm um perfume bem gostoso e tem horas do dia que elas estão mais perfumadas ainda, que dá para sentir que durante todo o jardim dá para sentir o perfume delas, que é uma delícia. Então, olhando por esse lado aqui do jardim, olha só, dá para ver bem o sapatinho de judia, as petúnias e ali a dipladênia, tá tudo bem colorido. Ali no chão tem o camarão amarelo. Gente, a arvoreta de rosas começou a florescer aqui, eu já quero mostrar para vocês. Olha só, essa tá linda ainda. Ainda tem bastante flores, tem mais outra flor ali que eu quero mostrar pra vocês. Então o jardim tá super florido. Só o problema, gente, que aconteceu que deu um vento muito forte. Ainda bem que não estragou aqui as petúnias, né? Porque elas ficam mais na parede, então ficam mais escondidinhas. Mas olha aqui, gente, o vento deu tão forte, quebrou o meu arco de rosas e eu assisti tudo pela janela porque eu tava preocupada, né? Eu fiquei olhando pela janela e quebrou tudo, gente. Como eu falei pra vocês, ele já tava um pouquinho quebrado, né? Mas com esse ventão que deu, quebrou. Olha só. Ainda bem que não quebrou a rosa, né? O pé da rosa, porque a rosa é uma planta assim bem maleável, né? Então não quebrou a rosa, gente, mas foi bem triste mesmo, porque eu gostava muito desse arco, ele era muito bonito, como vocês conheceram, né, em outros vídeos. Se eu achar um vídeo, eu quero deixar aqui para mostrar para vocês como ele tava lindo. E, gente, ainda bem que não quebrou. Eu escorei as cadeiras aqui, ó, pra segurar, pra não acabar estragando o pé da rosa, né? Mas eu já encomendei, como eu falei pra vocês, eu já encomendei outro arco. Esse eu encomendei aqui na minha cidade, ele é de alumínio. Esse aqui, eu não sei de que material era, mas como chove muito aqui na minha região, em Santa Catarina, deu El Ninho, choveu muito, né? E dá muito vento, eu sei que ele acabou quebrando todo, olha só. Quebrou tudo, quebrou várias partes dele. Mas o pé da rosa, gente, ficou intacto, olha que legal. Tá bem certinho. Então, a hora que chegar o outro arco, de repente vai levar mais uma semana ainda pra chegar, porque ele me deu 40 dias de prazo.
Daí eu quero arrumar aqui e vai voltar, o jardim vai voltar a ficar bonito novamente, né? Porque dá uma tristeza, né, gente? Eu fico olhando esse jardim, eu nem queria gravar vídeo porque eu fico olhando assim, tá quebrado, né? Dá uma tristeza. Mas eu tenho bastante flores aqui que estão bonitas e eu não quero perder a oportunidade de mostrar pra vocês. Tem ali o jasmim também, ó, que tá carregadinho de flores. Esse aqui é o jasmim leite, então daqui a pouquinho vai estar acabando a floração dele e eu quero mostrar pra vocês a beleza desse jasmim. Mas antes de mostrar o jasmim, gente, olha só que gracinha que abriu aqui. Abriu rosinhas aqui na minha arvoreta de rosas. Olha só, gente, bem delicadinha. Olha só que amor. Então eu não queria perder a oportunidade de mostrar pra vocês que tá tão bonitinha. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Ela tá tão carregadinha de flores. Eu até fiquei com medo que quebrasse com o vento, mas ainda bem que tá bem certinho. Esse galho ali pesou mais, ainda mais que tá chovendo. Mas olha só que gracinha, gente. Olha só, aparece o miolinho dela. Ela é pequenininha, né? Olha só que bonitinha, dá encachos, tá cheia de botãozinho pra abrir. Então, gente, já não vale o hype de vocês? Já deixa o hype aqui no vídeo, né? Pra indicar esse canal, essas flores para mais pessoas conhecerem. Deixa o like, deixa o hype aqui no vídeo. E olha só, gente, o nome dessa florzinha aqui, dessa rosinha, é Satina. É uma rosinha assim bem romântica, né? De um rosinha bem clarinho, bem romântico, com esse miolinho amarelinho, ó. Olha que bonitinha. Tá muito engraçadinha, gente, olha só. Então eu deixei ela bem atrás aqui da minha mesinha, porque fica bem romântico, né? Esse tom de rosa aqui bem clarinho. Ela vai crescer mais ainda, é uma mudinha nova. Eu acho que faz em torno o quê? Eu não olhei, mas eu acho que faz em torno aí de uns 2 meses que eu plantei. Daí depois que acabar a floração aqui desse cacho aqui, eu quero cortar aqui, né? A gente corta com essa parte aqui que vai brotar pra cima, ó. Daí o galho ele brota mais pra cima, como esses aqui, ó. Daí fica mais fácil, né? Fica mais bonitinha as florzinhas. Mas tá uma gracinha, né, gente? O que vocês acharam dessa minha rosinha aqui? É um amorzinho, eu tô apaixonada por ela. Eu quero mostrar também a outra que eu tenho ali pra vocês, que é um rosa mais escuro. Ó, essa aqui é a Romina. Eu tive que amarrar o galho dela, porque como deu muito vento, ela acabou... Essa aqui é bem perfumada também. Tive que colocar uma madeirinha ali, ó, e amarrar. Porque esse galho aqui tombou todo, gente. Como é um galho que tá bem compridinho, né? Ele tombou todo aqui pra cima da arvoreta aqui da Satina. Gente, olha que perfeição. Só Deus pra fazer algo assim tão perfeito e nos permitir ter no nosso jardim. Maravilhoso, né, gente? Olha só. Só Deus mesmo para fazer tudo isso e nos presentear com tanta beleza, tanta perfeição, e ainda são perfumadas. Coisa mais linda, né, gente? Essa aqui é perfumada, ela tem um perfume bem leve também, mas ela é perfumada. Eu tenho que agradecer a Deus por Ele me permitir ter um jardim assim. Obrigada, meu Deus, obrigada por tudo. Daí eu quero mostrar outra arvoreta que tá aqui. Como tá bem chuvoso, eu não rocei a grama. Olha, a grama tá bem comprida. Mas a outra arvoreta também tá cheia de rosas. Olha só essa aqui que bonita. Essa aqui é a Noblesse. Essa aqui é bem perfumada. E, gente, eu amarrei toda ela, porque o vento pegou bem forte aqui nela. Então eu acabei amarrando toda, coloquei outro. Ela já tem uma madeirinha ali, ó. Mas eu coloquei outra madeirinha com medo que quebrasse. Eu pensei, ai, vai quebrar. Tá tão bonita, tão cheia de rosas. Mas ainda bem que deu tudo certo e não quebrou. Está uma gracinha, né? Tem bastante barulho, gente, porque tem construção aqui do lado. O que eu quero mostrar pra vocês são minhas mudinhas que eu plantei através de sementes. Olha que exímia, gente. Estão bem grandinhas. Essas aqui eu plantei naquele vídeo que eu mostrei pra vocês. Olha só, tá bem grandinha, bem bonitinha. E tá aqui no sol, na chuva. E essas aqui eu plantei há pouco tempo, ó. E nasceram todas, estão bem bonitinhas. Olha só.
umas mudinhas bem bonitinhas. Essas que a gente planta no chão, gente, elas nascem com mais força do que as que a gente planta nos potinhos. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu plantei nos potinhos e olha só. As mudas, elas estão bem mais fraquinhas. E aqui pega sol. Elas pegam sol, claro, bem menos que lá, mas pegam sol. Mas não pegam chuva, né? Estão protegidas da chuva. Nasceu praticamente todas também, mas elas estão bem mais fraquinhas, né? E menores que aquelas ali que estão no canteiro. Aqui, gente, eu tenho brinco de princesa. Olha só que bonitinho. Tá cheio de botãozinho. Esse aqui não é o pendente, aquele que é cultivado em vaso. Esse aqui é o arbustivo. E tá aqui no chão. Olha só que gracinha. Bonitinho, né? Olha essa floração, se não é maravilhosa. Tá explodindo em flores. Esse aqui é o jasmim leite, conhecido popularmente como jasmim leite. O nome científico eu vou deixar escritinho aqui. É muito, muito perfumado, gente. Perfuma todo o jardim. Tem as folhas bem verdinha. Carrega, assim, de flores. Olha só, ele tá plantado à meia sombra. É uma planta que vai a sol pleno ou a meia sombra. E perfuma todo o jardim. Eu tava quase esquecendo de mostrar ele pra vocês. Também tem tantas flores aqui, né? Floridas e bonitas. Essa aqui é muito, muito cheirosa. Ai, eu amo o perfume dessa flor, gente. É maravilhosa. Olha só. Carrega de flores. Fica bem aqui do ladinho do arco de rosas. É uma dó, né? Que o arco de rosas tenha quebrado. Que ia ficar super bonito junto com o jasmim leite aqui, bem florido. Então esse aqui é o meu pé de azaleia. Eu já até fiz a poda nele, mas eu deixei esse galho aqui. Olha só como esse galho aqui tá comprido. E ele tá assim, tipo uma arvoreta, olha que legal. Ele tá com vários galhos aqui na ponta e aqui tudo sem folhas, ó. Então vai ficar, é um galho bem comprido, vai ficar ótimo pra gente fazer uma arvoreta. Vai ficar bem legal. Então, gente, eu vou usar um saquinho desses de freezer e micro-ondas. E vou colocar a terra, uma terra boa aqui dentro. Vamos fazer a muda por alforquia, né? Vamos colocar bastante terra, sujando bastante a mão. Depois vamos molhar essa terra, vamos deixar bem úmida. E, gente, eu vou fazer da azaleia, eu quero fazer uma arvoreta. Ela tá com o galho bem comprido, eu vou mostrar pra vocês. Eu quero fazer uma arvoreta. Vai ficar bem legal. Essa terra aqui já tá boa. Daí eu vou molhar bastante, vou deixar bem úmida. Vamos deixar a terra bem úmida. Já tá bom. Vou amarrar aqui. Vou molhar um pouquinho mais. Mas você pode usar a terra do jardim também. Eu vou usar essa terra aqui, porque eu já tenho ela aqui. Eu vou amarrar aqui. Amarrar assim, ó. Já vamos ali, eu vou mostrar como eu vou fazer pra vocês. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou procurar fazer bem aqui embaixo. Olha só como esse galho é comprido. Então, nós temos que cortar, tirar a casca de um pedacinho dele e depois colocar aquela terra aqui e amarrar. Então, eu vou procurar fazer bem aqui embaixo, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir ver, porque aqui tem bastante galho, né? Eu vou usar essa faca aqui, mas o certo é ter uma faca mais afiada. Mas eu não tenho. E tá bem difícil aqui. Eu não quero cortar nada dela, nenhum galho. Então, o que eu vou tentar fazer? Tirar a casquinha.
Vou tirar a casquinha aqui ao redor todo do galho. Vai ser bem difícil. E daí, eu vou mostrando pra vocês, conforme os vídeos, né? Eu mostro pra vocês quando ela estiver enraizada. O certo é cortar bem certinho, mas tá complicado aqui. Mas até que tá dando certo, até que tá cortando. Olha só, eu consegui tirar bem a casca, só que bem direitinho não ficou porque aqui tá cheio de galho, tá difícil. Então agora eu vou fazer um cortezinho aqui, um pedacinho, e vou envolver esse saquinho com terra ao redor daquele galho e vou amarrar. Deixando o galho em contato com a terra. Agora vai ser difícil, né? Porque esse pacote podia ser menor também. Eu acho que tá muito grande. Eu vou envolver assim ao redor e vou amarrar. Tá difícil. Ai, socorro. Quando vocês fizerem isso, vocês podem fazer um saquinho de terra menor, não precisa ser tão grande assim. Ficou muito grande. Que é difícil para amarrar. Mas essa quantia toda de galho aqui ao redor vai ajudar a segurar. Então ficou assim, não dá pra ver muito bem, né? Tá cheio de galho, mas pode acontecer de não dar certo, gente, de não enraizar. Mas eu vou mostrando pra vocês, né? Quando estiver enraizadinho, eu mostro pra vocês como tá. Então é assim que se faz mudas por arporquia, só que você pode botar menos terra, né? Eu coloquei muita terra até, coloca dentro de um saquinho, umedece a terra, amarra, né? E amarra bem no corte que você fez ali, tira toda a casca, dá um pedacinho da planta e amarra bem a terra ali. Então ficou assim, e eu vou atualizando pra vocês. Quando tiver enraizadinha, se der certo, eu mostro pra vocês.